Ah, não, não Apareceu Para mim gravando? não está. Agora está indo. Tá gravando sim. Tá? Bora. Então, vamos começar. Não vou mexer mais em nada aqui. Então, nós vamos para o Sexto Arcano hoje, né? Ligar os microfones. Bom, então podemos ir, né? Tá gravando, né, gente? Quiser para em 000, sei lá, bom, vamos embora. Francisco está gravando, aparece aqui. Oi? Francisco está gravando a chamada. Então vamos embora, então. Vamos lá. Bom, então nós vamos para o Sexto Arcano hoje. Mas só para saber, Chico. Oi? Só para saber quem é Francisco. Não. Eu também não conheço muito bem esse, não. Então vamos lá. Quando a gente vai viver quando a gente vai viver um conhecimento, a gente tem que, como a gente já falou isso algumas vezes, a gente tem que sempre ter um olhar um pouco mais atento, né, àquilo que é sutil em relação à própria vida. Porque o que a gente dá percepção na vida é as coisas que são do cotidiano. A gente dá a nossa percepção aquilo que muitas vezes é imperfeito na vida da gente, o que é uma coisa normal. Algo acontece, mexe com a gente e a gente acaba colocando a nossa percepção naquilo. Porém, viver no mundo do conhecimento é você, antes de tudo, viver no mundo, aquilo que as pessoas chamam de oculto, né? Ou seja, um mundo que está, as ideias que formam todas as coisas, né? Que seria o mundo das ideias, que é onde reside, em verdade, a compreensão de todos esses arcanos, né? Porque somos ideias, tudo é ideia, né? Quando o Totti diz que o que está em cima é como que está embaixo, o que está dentro é como que está fora, ele está referindo a isso, a ideia. E é uma coisa muito... quando o Paimon Celestial criou tudo isso, é aquela história, a inteligência suprema, né? Ele fez de uma maneira onde a ideia que ele fez das coisas consegue interagir com a ideia que nós fazemos das coisas, né? A ideia que a gente faz da gente mesmo consegue interagir com a ideia que somos. E o processo de você ir atingindo a autoconsciência é cada vez mais você indo começar a perceber essa ideia perfeita que ele fez. E cada vez mais dar veracidade a ela. Não a veracidade àquela ideia imperfeita que você faz de você mesmo. É muito comum, claro, a gente convive com a gente mesmo, e a gente vai, então, traçando para nós os nossos limites, e vamos dando a eles uma veracidade que é, vamos dizer assim, permanente na nossa vida, né? E por esses limites ganharem essa veracidade da nossa percepção, a gente acaba ficando aprisionado a tudo isso. Mas uma coisa a gente pode assim, garantir com certeza, né? Que coisa alguma que sai do Paimon Celestial é imperfeito, né? É imperfeita, né? Coisa alguma que sai dele é uma coisa desarmônica. As desarmonias, elas vão nascendo exatamente de algo chamado conflito humano. E esse conflito humano, ele é completamente ilusório, assim como a desarmonia é ilusória. Nós temos que pensar sempre numa coisa. A luz, ela é perfeita e harmônica sempre. Nela não há condição alguma que seja desfavorável, nenhuma. É muito comum a gente falar assim, é uma energia baixa, uma energia ruim, mas não existe energia ruim, não existe energia baixa, a energia é sempre pura. O que é ruim, o que é baixo, é a maneira como as pessoas, na verdade, fluem essa energia. Então, todas as coisas na vida da gente podem ser aperfeiçoadas quando a gente sublima a nossa percepção à perfeição da luz.
Isso não é uma tarefa muito fácil, porque nós temos que pensar que estamos vivendo um mundo emocional, somos dotados de emoção, porque temos um corpo físico, e as emoções, por serem reações, elas carregam nelas, né, a força de, de algo que mexe com as nossas estruturas psicológicas. Então, o grande trabalho do conhecimento é você estar sempre em vigília, para que você consiga cada vez mais se libertando, né, desses conflitos que vão nascendo na gente. Hoje em dia, principalmente, né, nós estamos vendo cada vez mais as pessoas mergulhando em questões psicológicas muito severas, né? A gente vê depressão, a gente vê as crises de ansiedade, é uma série de coisas que estão acontecendo que é próprio até da transição de eras, né? Mas de uma maneira muito pesada as coisas estão ficando. E isso é porque a credibilidade que as pessoas deram a esse mundo tão ilusório, tão denso, né, fez com que elas realmente esquecessem da sutileza que elas são como ser. Então, vivenciar o conhecimento é você procurar sempre elevar a tua percepção a essa sutileza. A gente tem, uma vez eu conversava, faz tempo já isso, com uma pessoa, e e a psicóloga, e ela tinha estudado lá na Inglaterra, né? Ela se formou lá na faculdade de Jung, ela era junguiana e tal. E ela foi fazer para mim um laudo da Ariel para a escola, coisa assim e tal. E a gente estava conversando certa vez, e eu falei assim para ela que, na minha opinião, se as pessoas conseguissem mergulhar na filosofia em si, a maioria dos problemas psicológicos dela seriam solucionados. E ela ficou olhando com uma cara, claro, ela é psicóloga, formada, com uma cara de quem falou assim, meu, agora ele exagerou, é uma loucura, né? E eu falei assim, você imagina uma coisa, aqui que nós vamos entrar no arcano, né? Para você ver o que nós estamos falando de ideias, né? Imagina uma coisa que você comece a aceitar e a viver, por exemplo, com uma assim, sustentado, por exemplo, numa frase de Aristóteles, por exemplo, o uno é igual ao todo, porque o todo está em todas as partes, embora a soma das partes não componha o todo. Imagine uma frase de Aristóteles. Você começa a viver sobre esse prisma, essa perspectiva. Ora, aí você, de repente, vai entrar num problema psicológico e você se conscientiza assim, puxa, mas se o uno é igual ao todo, então eu possuo em mim a força do todo. E você acaba se libertando daquele problema psicológico. Claro, é um trabalho, né? Mas entendeu? Então, assim, por que isso? Porque a filosofia, de todas as ciências humanas, a filosofia é a filosofia que trata das ideias, né? Se bem que os filósofos modernos não fazem mais isso, né? Eles mergulharam muito nas questões da ética, das coisas, né? Mas esqueceram das ideias. Então, a filosofia, na sua essência, trataria do mundo das ideias. O que significa o mundo das ideias? Significa você entrar no mundo da verdade, desculpa, da verdadeira realidade. Porque todos nós somos e interagimos com ideias, né? Por exemplo, eu sou para você uma ideia que você faz de mim. Ou seja, você faz uma ideia de mim, é com essa ideia que você interage. E na nossa interação, essa ideia que você faz de mim, ela vai sendo confrontada com a ideia que eu faço de mim mesmo. E no nosso convívio, essa ideia que você faz de mim, cada vez mais vai sendo, vamos dizer assim, lapidada na ideia a qual eu me projeto. É isso que faz com que as pessoas vão se conhecendo de maneira ideológica, né? Então, somos ideias, né? A vida da gente é uma ideia que a gente faz das coisas, né? E aí é que mora, talvez, a maior dificuldade de tudo, porque você imagina que nenhum de nós vive sozinho, e nós interagimos nosso mundo com outros mundos. Ou seja, tudo aquilo que fazemos ideia das coisas está interagindo com outras ideias que as pessoas fazem das mesmas coisas.
né? E aí nós temos que encontrar o modo dessas visões conseguirem se harmonizar, se interagir. Mas, no fundo, tudo são ideias. Quando a gente afirma que esse mundo e tudo que há nele são ilusões, quando a gente afirma isso, estamos afirmando porque, em verdade, tudo é ideia. Não existe, em verdade, nada que seja denso, a não ser a vibração, né? Ou seja, a matéria física nada mais é do que um estado vibracional da mesma matéria abstrata. Tudo é uma coisa só. Não existe um mundo invisível. O que existe são olhos que não percebem o mundo mais sutil. Mas não existe o invisível, não existe o extraordinário. Tudo, na verdade, está dentro de uma ordem. E essa ordem é o que nós vamos falar sobre o arcano de hoje. Essa ordem é aquilo que chama-se beleza, né? O belo. Essa é a ordem do universo, essa é a ordem da criação, essa é a ordem da vida. Mas para você viver o belo, você tem que realmente começar a separar o sutil do espesso, no sentido de procurar perceber que não está na forma, embora a forma represente. E aí é uma forma. A imagem é o reflexo puro da ideia de algo. Isso é a imagem, né? Quando a gente afirma que somos feitos à imagem de Deus, é porque somos o reflexo da ideia pura que ele fez. Desculpa, somos o reflexo puro. Agora, adquirimos uma forma. E essa forma embora ela represente, ela pode não ser a expressão dessa imagem. Como é que a gente falou uma vez? Você também cria sua alma, sua imagem e semelhança. Ou seja, só que aqui tem um pequeno detalhe, só uma vez, tem um pequeno detalhe aqui. O Pai Celestial gerou a gente, a sua imagem e semelhança, porque nós somos ele. Só que a sua alma deveria ser você. Só que você criou ela a sua semelhança. Embora ela carregue a sua imagem, ela é semelhante a você, mas ela deveria ser você, ou seja, a sua expressão viva. E isso é um trabalho que só o reconhecimento do que é belo vai trazendo para você, que é a famosa... Porque a beleza é a contemplação. E se fala em beleza, é muito comum, né? Aquele texto que eu postei hoje, né? É muito comum as pessoas... a beleza da natureza, né? A beleza de... mas a beleza tem que estar na ideia, não nas coisas, né? Porque, por exemplo, aqui é uma coisa minha, pessoal, tá bom? Uma vez, a gente estava no parque, a gente tinha ido com um grupo do NOS, eu não lembro de vocês quem foi, lá em frente ao zoológico, no Jardim Botânico. E a gente foi lá fazer um piquenique, né? E acabou indo pouca gente. Aí, do nada, uma menina que frequentava lá o NOS, que ajudava lá no hospital, a Fernanda, falou assim: Chico, vamos abraçar uma árvore. Eu olhei assim e falei assim, mas a árvore não tem, a árvore não tem braço. Não, mas vamos nos interagir com a natureza, sabe? E eu, assim, eu respeitei, a gente fez e tal, mas depois a gente conversando, eu falei assim, por qual razão que você abraça uma árvore? Assim, para mim estar em harmonia com a árvore. Eu falei assim, por qual razão você perdeu a harmonia com ela? Será que a harmonia vai estar no abraço da árvore? Ou será que a harmonia está, em verdade, na ideia que você vai ter da árvore? Essa é a questão da sutileza de algo chamado beleza. Não sei se vocês já viram gravura, né, dos alquimistas antigos. Né? Você pega a gravura que fazem de Flamel, por exemplo, é uma figura bizarra. Alguém já viu na internet, né? E não tem nada a ver. Por que fazem isso? Né? Por que as pessoas retrataram dessa maneira? Porque o belo que essas pessoas viveram é o belo da ideia. E talvez a pessoa que o retratou não conseguiu atingir isso, atingir essa... E viu a coisa e viu aquela imagem como algo bizarro. Oi?
A mesma razão, por exemplo, que pintam Jesus, né? O Jesus é romano, né? Pintam Jesus com cabelos claros, né? Com nariz fino. E o sorvete, o chocolate ficou mais amargo, né? Mas Não ficou tô gostoso. acontecendo. Gente, tem alguém com o microfone aberto e está interferindo bastante. Chocolate, o Chico falando não ouve nada. O que Tem foi? Não alguém com o entendi nada. microfone aberto. E aí está Você tá interferindo fazendo bastante. Ah, tá, entendi. Então vai fechar o microfone. Vou fechar o meu, peraí, que o meu tá aberto. Se eu deixar aberto, né? Então, assim, pintam Jesus, que vê que bacana. Nós vamos entrar num arcano muito bonito, né? Um arcano realmente de transcendência. Olha que legal. Por que pintam Jesus dessa maneira? Né? Por que não conseguem admitir a ideia de que ele era um sujeito, vamos dizer assim, típico da região? Né? Uma vez falaram para mim assim, não, porque ele tinha uma figura excelsa. Né? Eu fiquei naquilo, e eu falei assim, bom, e por que no Evangelho de Mateus dizem que ele era uma pessoa que se destacava da multidão pela forma física? Aí o cara ficou meio assim, né? E assim, por que Iscariotes teve que beijar ele para saber quem ele era? Só falar, ó. É só falar, é o cara louro, alto, entendeu? Então, assim, por que eles fazem isso? Claro que tem toda a história de quererem trazer a supremacia europeia para o mundo, né? Mas tem uma coisa a mais. É porque quanto mais, vamos dizer assim, a cultura mundana foi sendo vivenciada, cada vez mais foi preciso romper com algo que chama-se o real belo, que é a ideia que é representada por uma forma. Por exemplo, vocês me veem desse jeito, né? Mas eu não sou assim, entendeu? Eu sou muito parecido com Tom Cruise, eu me mostro diferente. Mas entendeu o que eu quero falar? Assim, o que está, gente? Nós vamos entrar no arcano agora, para falar para vocês assim. O que é que está dentro das formas? Quando você vai contemplar algo que para você é belo, o que é que você vê? Você vê a forma? Ou você procura olhar o que está dentro da forma, né? Ou seja, o que aquela forma representa? Porque o que é belo não está no externo. O que é belo está em você. Ó, quando você fala assim, nossa, eu acho a rosa a flor mais linda que existe, é porque a ideia que a rosa representa é uma ideia que está em você, não na rosa. O belo, o belo, ele é reconhecido e não admirado. E o belo é a expressão de algo que podemos chamar de divindade, porque é tudo isso que o ser humano busca. Ele busca conseguir contemplar a divindade. Só que, como a gente falou semana passada, né? Só que como ele foi levado a dar poder a um ser extraordinário que, que ele não consegue atingir, ele transfere essa contemplação para as coisas que ele pode atingir. Eu espero que vocês me entendam. Né? Vou falar assim, por exemplo, uma rosa é bonita, mas não há beleza nela. É uma coisa frágil, é uma coisa que... Uma árvore é bonita, mas não tem a beleza nela. Entendeu? A beleza está na divindade. E para o ser humano ter perdido contato com essa divindade, né? Porque para o ser humano a divindade é algo extraordinário, então ele transfere a contemplação do belo
para as coisas que ele pode atingir. E o que é belo, ou seja, a beleza ficou limitada simplesmente à forma. Uma poesia, por exemplo. A poesia, né, um poema, uma música, uma pintura, ela deveria ser a contemplação do que há de abstrato nela, não do que ela demonstra. O exemplo disso é a Mona Lisa, né? Se alguém já viu o quadro da Mona Lisa, é capaz de perguntar por que as pessoas fazem fila para ver isso. Porque se alguém já viu, sabe assim, pô, Da Vinci pintava muito mal, gente, né? Pô, o negócio é esquisitão, aquele quadro. Mas por que chama atenção? Porque a Mona Lisa era traçada dentro daquilo que os gregos chamavam de proporções áureas, né? Ou seja, há uma matemática naquele desenho que expressa a divindade, assim como o corpo humano. Né? Gente, todo mundo já ouviu falar nisso, né? Por exemplo, o corpo humano tem umas características interessantes, né? Ou seja, você abrir os braços dá a sua altura, né? A medida do seu umbigo até o chão, como é que era o negócio? O umbigo, que é o centro da circunferência do corpo, né? Do umbigo até o chão. Do umbigo até o chão, e você dividir pela sua altura, vai dar um número especial, que é o número 1,618, que os gregos chamavam de número Φ, né? Que eles falavam que era o código de Deus, né? Porque está na natureza inteira. Isso é o belo. Isso é o belo. A ideia. O belo não é aquilo que você interpretará de algo que se expressou. O belo é aquilo que você contemplará por ter reconhecido o que se expressou. A relação do belo é uma relação que está o que está fora de você deve refletir no que há dentro de você. Essa é a relação do belo. Porque quando isso acontece, se eu contemplar uma rosa, ela vai despertar em mim o belo pela ideia que a rosa representa em mim. E quando eu consigo contemplar essa ideia, tanto a forma quanto a ideia ganham na minha percepção uma unidade. Essa unidade é o belo. Essa unidade é uma palavra. Então, guardem isso. Essa unidade é uma palavra. E aí eu vou vivendo a minha vida e vou conhecendo coisas, conhecendo pessoas, e vou tendo a mesma relação. Algo se expressa, que eu reconheço o belo dessa ideia, e tanto a ideia em mim quanto essa expressão se unificam, e eu conheço o belo, ou seja, eu conheço uma palavra. Porque é essa palavra que faz o belo. Essa palavra é um verbo, e esse verbo é fazer. Ou seja, o belo está na ideia, porque a ideia é o verbo fazer. Eu quero falar com isso assim, quer ver onde chega o belo? Todas as ações da nossa vida, em verdade, são, vamos dizer assim, repetições de algo que já está feito na nossa ideia. A relação que existe, só para ficar claro que eu falo, não é assim, tá bom? Mas nós estamos fazendo aqui uma analogia só, tá bom? Mas não é exatamente assim.
A relação que existe entre o real presente e o presente que você está atuando é uma relação de que isso que você está atuando já é um passado. Ou seja, quando a gente disse assim, olha, tudo já está feito, nós estamos dizendo sobre esse prisma. Quando você idealizou algo, você o fez. E é aí que está o belo. Aí você fala assim para mim, tá, mas se eu não acionar isso não vai acontecer. Quem disse? Claro que vai acontecer. Porque tudo foi criado assim. Passa-se a luz. Tudo foi criado assim. Ocorre, que é o que a gente falou, por perder por conceder o poder a um ser que é extraordinário, o ser humano limitou-se a se separar do verbo criador. Para regressar a esse verbo criador, é imprescindível, então, que você cultue o belo. Cultuar o belo é você sempre, não só procurar o reconhecimento da ideia das coisas, mas, quando falar, ou quando se expressar pela ideia. Um exemplo prático. Se eu quisesse elogiar você, por exemplo, eu não ia elogiar você por aquilo, elogiar, assim, se eu quisesse fazer uma demonstração de afeto, falando alguma coisa que fosse um elogio, entre aspas, né? Eu não ia elogiar o que você fez. Eu vou elogiar o que você é. Porque é aí que está a ideia. Lembra que a gente falou... Acho que a gente não falou isso. Acho que foi, se não me falha a memória, acho que foi uma gravação que eu fiz respondendo, acho que para Camila, se não me engano, quando ela perguntou sobre gratidão. Então foi isso. Né? O belo da gratidão não está em você ser grato ou grata por aquilo que alguém faz. Porque faz assim, por isso que a pessoa acionou, né? Mas é por aquilo que ela é. Porque, olha, se você me estende, sei lá, se você me dá um presente e eu sou grato, vai ficar claro o que eu quero falar. Olha, meu aniversário, você me deu um presente. Se eu sou grato pelo presente, amanhã já não é mais meu aniversário. Minha gratidão acabou. Ela é efêmera. Entendeu? A gratidão assim é efêmera. Agora, se eu sou grato por aquilo que você é na minha vida, enquanto você for e enquanto eu viver, a gratidão é perpétua. Entendeu? Ideia. Viver a ideia. Se eu quero dizer para você assim, por exemplo, olha, você é meu amigo, você é minha amiga, e eu te amo. Se eu falo isso, e dentro de mim, o que eu tenho como percepção do que eu estou falando é uma pessoa, esse amor ele é um amor relativo. Porque é uma pessoa. Amanhã você pode mudar suas atitudes e pode ir de contra mim. E eu posso dizer, não te amo mais, porque é uma pessoa. Agora, se a perspectiva pela qual eu falo que eu te amo, uma perspectiva do ser, ou seja, da ideia, a ideia que você se mostrou para mim, você pode até mudar suas atitudes, mas eu vou continuar te amando, porque eu amo a ideia. E vou procurar entender, ou compreender, ou simplesmente aceitar a sua mudança de atitude. Entendeu? A ideia. Porque é aí que está o belo. A palavra fazer.
o verbo fazer. E aqui, olha como isso é amplo. Porque o grande fazer das interações humanas está em se permitir se expor de maneira sincera para que a pessoa com a qual eu interaja, consiga confrontar a ideia que ela faz de mim com a ideia que eu me projeto. E consigamos, assim, lapidar a nossa relação. Isso é o fazer. Quer ver que bacana, né? Tem uma coisa que é muito bonito no ser humano, que é a coisa do relacionamento conjugal. Quando você começa a namorar, né, você vive aquela... Olha, você encarna o que por natureza é platônico, que vamos dizer assim, a vivência de algo que é perfeito. Então, você começou a namorar, você vê a pessoa em tudo, você quer... Tudo que a pessoa faz é bonito, né? Aí vem um convívio. E durante o convívio, o que acontece é que você vai não mais, não mais vivendo essa ideia. Você vai começar a entrar dentro do que é mais mundano. E o relacionamento vai entrando por assim, vai perdendo fogo. Por quê? Porque as ideias vão sendo abandonadas. Eu quero falar o seguinte: quando você ama alguém, você não enxerga imperfeição em quem você ama. Você até pode, assim, olha, você até pode saber que as atitudes daquele ser andam imperfeitas, mas você ama o ser. Você ama o ser. E o ser é perfeito. Lembra? E o que é perfeito? Perfeito é aquilo que está feito. É o que se fez. O perfeito não é algo que é acabado. O perfeito é algo simplesmente que é. Ele não está no movimento, mas é por ele que devemos compreender o movimento. Porque o perfeito é o belo. O perfeito é a ideia. Ora, o que é ideia? Ideia é o princípio de tudo que é, mesmo que ainda não exista. Mas isso é ideia. Ou seja, tudo que é, tem como princípio uma ideia. Os sentimentos também, aqui é que entra o ponto do belo. Não, porque o sentimento é o próprio princípio. O sentimento é a própria ideia. Por isso que a ideia é o belo. Porque o sentimento é algo que chama-se ideia. O sentimento é o espírito vivo. É aquilo que a religião chamou de Espírito Santo. O sentimento é a pureza da essência humana. É a ideia. É a ideia de algo chamado ser. Todos os seres humanos têm um princípio, uma ideia que principia. Essa ideia é o sentimento. Então, para viver o belo, depois de você
depois que você está interagindo com a quinta essência, lembra? A quinta essência que a gente falou, então você está interagindo com esse aspecto de você tem que buscar o translúcido. O translúcido é o sentimento. Onde você consegue, onde você vai conseguir, não é chegar perto de Deus, reconhecer que você está com Ele, porque você e Ele são um só. Gente, eu não estou conseguindo trazer essas ideias. Belo. Ora, todos nós somos uma presença. Uma presença no mundo de alguém, uma presença no nosso trabalho. Mas quantos de nós é de verdade uma presença para si mesmo? Ou seja, quantos de nós descobre o significado de uma palavra chamada valor? Ou seja, o valor que se tem. Porque só você pode se dar valor. Né? Qual é o valor que você vive de você mesmo? Você precisa ser presente para você mesmo. Só que quando a gente fala isso, pode ser entendido com, puxa, então eu tenho que respeitar minhas carências. Gente, carência é ilusão. Carência é ilusão. A carência existe quando você não é presente consigo mesmo. Tá, mas eu tenho que respeitar minhas necessidades. Necessidades são ilusões. Porque necessidade é aquilo que você vive quando você falta para si mesmo. Eu tenho que respeitar o que, então, para que eu consiga reconhecer esse valor? Tem que respeitar o que você sente. Porque esse é o princípio. O que você sente. Então, olha que bacana. Se eu te dissesse assim, o que é que você sente em relação a alguém? Você descreveria. O que é que você sente em relação a algo? O que é que você sente em relação a você mesmo? O que você faria era justificar. Antes da gente entrar numa etapa que eu quero entrar, porque eu não estou conseguindo entrar nela, né? Eu vou percorrer alguns caminhos aqui, tá bom, meus amigos? Vamos pegar assim alguns aspectos, por exemplo. Eu vivo um sentimento, sei lá, a minha filha, por exemplo, agora já é adulta, é mãe e tal, tem a vida dela, tem o mundo dela e é natural. É uma coisa que todo mundo sabe disso, né? Ou seja, hoje em dia pela sociologia, nem sou mais família, né? Ou seja, ela tem uma família. E o nosso relacionamento não é mais como era antes, porque não há mais entre nós aquela intimidade que havia, porque agora ela tem um parceiro na vida dela, essas coisas todas. E aí, então, se eu entrar na ilusão desse movimento e começar a criar em mim uma carência, né? Ou seja, pô, a gente conviveu tantos anos, estamos sempre juntos, e agora, sabe, pô, chegou um cara aí, e, sabe, agora tem uma filha aí. Entendeu? Eu me afasto do belo, eu me afasto da verdade, eu me afasto do sentimento. Eu tenho que reconhecer o meu valor. Como? A verdade que eu vivi
com a minha filha é o amor que eu tenho por ela e que não passou. Independe do que ela vai viver, porque a verdade é esse sentimento. E aí, que está o meu valor? Então, eu não me submeto a depender de uma carência ou a depender da falta, porque o que me planifica é o que eu sinto. Viver o belo. Muita gente sabe da história que eu contava, né? Uma época que eu precisava de elementos e tal. Eu contava sobre um amor que eu vivi com uma mulher durante vidas, né? Eu sempre chamei, curiosamente, eu sempre chamei esse amor de par de olhos, sempre chamei assim. Até o dia em que eu reconheci que par de olhos, porque esse é o arquétipo que me movimenta. Não era uma mulher em si, né? Ou seja, a ideia que eu tenho do amor de uma mulher é um par de olhos, né? Isso é uma coisa interessante, que, por exemplo, assim, o que me chama atenção numa mulher são os olhos. Depois é que eu vou ver o resto, né? Entendeu? Assim, por exemplo, é muito engraçado isso, né? É, Quando lançaram, não vou lembrar o nome da novela, eu lembro o nome da atriz, que é aquela Giovanna Antonelli. Lançaram uma novela que, que era no Oriente Médio. E quando eu vi essa mulher na televisão, ela tem uns traços que lembram muito de Maria Madalena, né? Da Terra de Jesus. E quando eu olhei a televisão, os olhos dela me chamaram muita atenção. E eu fiquei fascinado. Era uma cena que ela estava dançando. Eu não vi a dança, eu não vi nada. Eu fiquei preso nos olhos dela. Depois que ele passou, nos que tal, eu lembro que o meu irmão falou assim para mim: você vê aquela atriz, meu? Nossa, aquela atriz, viu? Ela tem um corpo maravilhoso, um sorriso, mas eu falei assim: puta, eu não vi. Eu só vi o olhar. Por quê? Porque essa é a ideia do que é um amor sexual para mim. Entendeu? É um belo. Então, vamos lá. Aí eu me separei, por exemplo. E podia ter mergulhado num sofrimento, porque eu mergulhei no sofrimento, claro, eu sofri, mas assim, até o dia que eu reconheci, puxa, espera um pouquinho, eu estou me afastando da ideia, eu estou mergulhando dentro de um aspecto de ausência, mas como? Se o que era presente, se o que é presente é o que eu sinto. Entendeu? O belo. E você consegue separar a tua percepção, então, do que é ilusório. Eu não tenho vergonha do que eu vivo. E teve alguns momentos na minha vida onde não que eu tenha me afastado, mas onde eu meio que discuti, entendeu? Por N razões. E depois, aquela história, depois que o reconhecimento existe, eu sentia vergonha, porque eu me afastava da verdade. Eu me afastava do que é belo. A ideia pura de algo chamado amor. Sentimento de algo que é essencialmente, que é a essência da divindade. Algo chamado sentimento. E aqui que nós vamos entrar na oitava desse arcano. Eu achei sentimento. Porque o arcano é o sentimento. O que é o sentimento? É o princípio. O sentimento, em verdade, é o princípio das ideias.
Então, ele é algo que independe. Sim, ele é completamente independente. Para que o sentimento seja, se é o sentimento real, independe do que aconteça. Sim, independe. O maior exemplo disso é o amor dos pais pelos filhos, né? Independe do que os filhos façam, os pais continuam amando, né? Sentimento. Então, o sentimento é o arcano da beleza, porque nele não há coisa alguma que não seja ele mesmo. Não. O sentimento é o arcano da beleza, porque nele, ou porque dele, nasce a força ou o verbo da criação. Tá, o verbo fazer, sim. O verbo fazer, cujo arcano é o pensamento. Puxa, então eu tenho aqui duas coisas. Eu tenho o princípio, que é o sentimento, e tenho aquilo que ele engendra, que é o pensamento. Eu tenho duas coisas que podem me tudo. Olha, enquanto existir o arcano do belo, o sentimento, e o arcano do verbo fazer, o pensamento, enquanto dois, não, você não conseguirá compreender tudo. É preciso que os dois consigam estar unificados para que o pensamento seja o gesto da beleza e o sentimento a essência do fazer. Você está começando a ficar clara aquela coisa que a gente chama de fervor, pensamento e sentimento juntos? Bom, e olha que lindo. Mas coloca isso dentro de uma oitava que eu possa contemplar a grandiosidade da criação. Sim, coloco dentro de você assim. Quando os dois forem um só, você perceberá algo. Que em você, o sentimento, o princípio, é tudo aquilo que você chama Deus. E o pensamento é tudo aquilo que é você. Quando os dois se unificarem, você reconhecerá que o que está em cima é como o que está embaixo. A imagem e semelhança. Ora, se o sentimento, que é meu princípio, é Deus, e se eu sou o pensamento, cara, que loucura! Eu sou o sentimento de Deus. Porque Ele é o pensamento dele. Deus é o meu sentimento. E o que sou, o pensamento. O pensamento meu. Eu sou o sentimento de Deus. Porque Ele é o pensamento dele mesmo. Então, meus amigos,
a gente tem que ter coragem, o que é muito difícil. Muito difícil. Ter coragem, então, de abrir mão da prepotência do pensamento. Para que eu tenho que abrir mão da prepotência do meu pensamento, para que o que eu pense sirva ao que eu sinto. Porque o que eu sinto é a divindade. É Deus. Meu princípio. Porque, em verdade, Deus abre concessão do pensamento dele, que é onipotente, para aquilo, para servir aquilo que ele sente, que somos nós. Essa é a única, se você conseguir pensar nisso, não que se justifique, mas essa é a única forma que você consegue tolerar as discrepâncias que há na criação. Cristo disse, vou resumir a parábola inteira, porque ela é meio longa, mas disse a parábola dos talentos, ele fala assim, porque em verdade vos digo, aquele que muito tem, mais lhe será acrescentado, e aquele que pouco tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Bom, é claro que Jesus Cristo era judeu, né? Jesus era judeu, os apóstolos eram judeus, e eles cresceram dentro de uma cultura cabalista, porque a Cabala é o livro de conhecimento do povo judeu, do antigo, né? Então, assim, então ele cresceu dentro do conhecimento da Cabala, né? Isso é muito nítido, por exemplo, no Apocalipse. No Apocalipse, João fala assim, no trecho, ele fala assim, aqui cabe inteligência. Aquele que souber, que calcule o número da besta. E o número é 666. E todo mundo acha que o número da besta é 666, mas ele falou, não, calcula, tem que calcular, porque ele é cabalista. Né? Aí você tem que conhecer na cabala o que significa o número 6, que se repete 3 vezes, para descobrir qual é o número da besta. Né? Mas o que eu quero falar é outra coisa, que assim, na cabala, o que significa talento? Talento, e é lindo, né? Porque você pode trazer isso da filosofia, é a mesma coisa, né? Talento é o valor, talento é o pensamento atuando na verdade que você reconhece. Isso é talento. Então, por exemplo, assim, se eu reconheço, sei lá, se o meu pensamento diz para mim ser médico, isso é um talento. Entendeu? Aí quando ele fala assim, tinha 5 talentos. 5 talentos. Fala assim, puxa, então... e ele duplicou os 5 talentos. Não é isso? A parábola fala isso. E quando o senhor voltou lá, ele falou assim, olha, eu apliquei os talentos e dupliquei eles. Então aqui agora tem 10 talentos. E o senhor, então, deu muito mais talentos para ele. Né? Aquele que muito talento tem, ou seja, aquele que consegue, aquele ou aquela que consegue trazer a verdade do pensamento e consegue ampliá-la, multiplicá-la na sua criatividade, é esse que adquire mais talentos. Né? Ora, e qual é a verdade do pensamento? É o sentimento. Cabalisticamente, o que ele dizia é o seguinte, aquele que conseguir entregar seus sentidos para a divindade, a duplicará. Né? E por que 5 talentos? Porque nós usamos 5 sentidos. E o que são sentidos? Nós vamos falando depois na frente, mas eles são
os canais da nossa percepção. Em realidade, possuímos 7 sentidos, assim como o verbo possui 7 vogais. Só conhecemos 5 vogais porque só usamos 5 sentidos. A mesma razão que um corpo comum, vamos dizer assim, só usa 5 chakras. Quando você trabalha o seu processo de harmonização, é que você faz com que os 7 chakras interajam no seu corpo. Aí o Kundalini desperta. Mas até então, o comum são 5 chakras sendo usados. Mas como que eu faço isso? Olha, eu estou num corpo físico. Como dissemos na semana passada, o corpo físico é aquilo que os alquimistas reais reconhecem como o grande atanor, né? O grande recipiente, o grande vaso. Né? E eu tenho à disposição minha, no corpo físico, o sentimento e o pensamento na palma da mão. Consegue me ver, né? Eu tenho o sentimento e o pensamento nas palmas das mãos. A minha divindade, a divindade em mim, está na minha mão esquerda, independente se eu sou destro ou canhoto. Está na minha mão esquerda. E o pensamento em mim, o sentimento, né, a divindade, e o pensamento em mim está na minha mão direita. Ora, por que ao invés de eu ser destro ou ser canhoto, por que eu não sou unificado? Por que eu não sou aquilo que é chamado de ambidestro? Por que eu não me unifico? Por que eu não transformo meus 5 talentos em 10? Esse corpo que eu habito nasceu canhoto. E numa época onde ser canhoto era errado. Né? Eu estudei numa escola muito rígida e a professora de português, ela tinha o hábito de colocar aquela faixa crepe no meu braço esquerdo para forçar a escrever com a direita. Só que eu sempre fui muito rebelde, né? Então, assim, eu não aceitava aquela imposição. E tive muitos problemas com isso, né? Meus pais tentando me fazer ser destro, porque ser canhoto é errado, né? Meu pai a minha sorte nesse sentido é que meus pais frequentavam a igreja Nossa Senhora do Líbano, na Rua Tamandaré, que é uma igreja ortodoxa, né? Independente da igreja católica. E o rabino lá, acho que é rabino, sabe como é que eles falam? Não lembro, não é rabino, esqueci o nome, né? O sacerdote lá falou assim, ó, calma, não é bem assim, isso que tal. Então, assim, até o dia em que eu falei assim, por que eu tenho que ser canhoto ou destro? Por que eu não posso fazer tudo com as 2 mãos? Tudo com os 2 pés? Tudo com os 2 hemisférios cerebrais? Aí eu peguei a caneta com a mão direita e escrevi. Né? E hoje em dia eu assino com as 2 mãos, né? Eu faço tudo com as 2 mãos. Faço a barba com as 2 mãos, faço tudo. Né? E unificado. Unificado. Por que eu estou contando isso? Porque, meus amigos, eis a verdade das iniciações que as escolas não contam. Quanto mais o iniciado, a iniciada, se esforçar para conseguir mergulhar no infinito da verdade, mais longe dela ele estará. Eu volto a falar, não é esforço. Muito pelo contrário, é sem esforço. O esforço é o sinal de que você não aceita. E se você não aceita, não é. É preciso apenas aceitar. Apenas aceitar. Eu acabei de dar uma técnica para isso.
Quando Jesus partiu, né, ele reencarna, aí, claro, ele tem que sair, né? Aí, então, ele vai embora, lá do Oriente Médio, né? Ele percorre quase que muitos lugares até parar, passa pelo Japão, né? Muitas coisas que tal, até chegar na Índia. E lá, depois, ele abandona o corpo na Índia. Mas 3 apóstolos, depois de muitas coisas acontecendo, que tal, resolveram seguir juntos, né, no propósito de levar a palavra de Cristo para as pessoas, né? Quem coordenava o movimento era Maria, mãe de Jesus, né? Sempre a coordenou, então ela determinou algumas funções, né, para os apóstolos, né? Aí o Tomé, junto com Mateus e Bartolomeu, seguiram por um caminho os três. E Mateus começou a perguntar para Moisés, para Tomé, muitas coisas que ele foi observando, né, quando ele caminhava com Jesus, das coisas que ele e Jesus falavam, conversavam. E aí Mateus escreveu uma carta, né, uma das cartas apócrifas de Mateus, onde ele cita assim que, numa das conversas que ele teve com Tomé, ele perguntou para Tomé qual era a fonte que Cristo disse que ele bebeu. E Tomé respondeu: é a fonte do amor. O amor como a eterna presença em cada um de nós, né? Que o Pai Mãe Celestial está conosco, presente em nós. E nós temos que estar presente nele. Essa é a fonte. Aí Mateus, não contente, disse assim: puxa, mas não pode ser só isso, né? Alguma coisa a mais, está escondendo, que tal? Então Tomé olha bem nos olhos de Mateus e fala assim: tudo é gnose, né? E gnose é uma expressão grega que significa conhecimento. O que seria conhecimento esotérico, né? Não conhecimento prático, né? Gnose é o conhecimento da alma, conhecimento do espírito, gnose, o conhecimento. Toda gnose, toda está no eu sou. Porque eu sou é toda a verdade. E Mateus conta na carta, então, que Mateus então chora e agradece a Tomé, dizendo assim: você me deu tudo que eu precisava para conseguir viver o Cristo, né? O belo. Nós falamos no curso uma coisa, né? A gente fala assim: você é o nome de Deus. Você que fala eu sou. E você vai divertido. Não usais o meu nome em vão. Por que você não se unifica? Porque, lembra do valor? Toda vez você é capaz de dizer: não, mas eu sou, poxa, eu sou assim mesmo, imperfeito. Ou seja, você está invocando o nome de Deus, afirmando que ele é imperfeito. Você não consegue contemplar o belo. E como eu falaria? Não sei. Eu só sei que o silêncio é melhor do que as palavras, enquanto não se consegue conceber a ideia da perfeição em si. O arcano da beleza é o sentimento. O sentimento engendra de si o pensamento. Podemos dizer assim para você que o belo para você é a divindade. E é a divindade que engendrou você. Ou seja, a divindade que gerou você. O pensamento. Então você é o pensamento dela. É o pensamento que ela fez de si mesma. Mas ela te deu autonomia. Te fez a sua semelhança.
com capacidade de você pensar-se. Ao pensar-se, você criou-se. Lembra que nós falamos semana passada? Ao criar-se, você começou a construir-se. Continuou duplicado. É preciso regressar ao princípio. Então você deve, sabe, como a gente falou semana passada, de poder, não o que você se construiu, e nem o que você se criou, mas de poder o que você realmente pensa. Aí você pode falar assim, puxa, mas eu penso sobre mim coisas que eu não gostaria muito, não. Tipo assim, então ouse começar a pensar-se da maneira como alguém que te ama pensa de você. Aquele que não se fizer criança não entrará no reino de meu Pai, disse Cristo. Procure fazer um exercício da memória para que você consiga intuir a maneira como seu pai e sua mãe pensaram você quando você era criança. E pense-se dessa forma. Porque, olha, é o único processo pelo qual você conseguirá unificar seu pensamento ao sentimento, você conseguirá realmente comungar com a divindade, sendo um só, uma só com ela. Vamos para a última oitava, depois eu quero falar eu quero deixar só uma coisa, mas assim, vamos para a última oitava. As mensagens, vamos lá. Se o sentimento é o arcano do belo, podemos afirmar que o pensamento é o arcano do sentimento? Podemos. Sendo assim, podemos afirmar que o arcano da divindade sou eu? Somos nós? Desculpa, somos nós? Sim, podemos. Então, se eu me revelar, eu atingir a divindade? Sim. Conheça-te a ti mesmo e conhecerá o universo e todos os deuses. Acho que é isso, né? O oráculo de Delfo, né? Então, se você é o arcano da divindade, e se a gente na alquimia fala tanto para você, olha, apenas aceite. Só você fala eu sou para você mesmo. A eterna presença que está em você. Se a gente fala que você é um verbo, o verbo amar, e nisso reside todo saber, né? Porque toda divindade é o amor. Se a gente fala isso, a gente pode dizer assim, revelar-se é o real estado de beleza. Porque para revelar-se, é imprescindível que você aceite, principalmente,
essencialmente, que em verdade, tudo que você está fora de você, porque tudo que você é o que você ama. Tudo que você está fora de você, porque você é tudo que você ama. Só assim você conseguirá revelar-se. Deus, o Pai Mãe Celestial, é um com você. Mas você não é ele e ela. Embora vocês sejam um só. Mas você, em essência, é o que não está em você mesmo. Chegar a tomar posse disso que eu falei, de que você não está em você, porque você é tudo que você ama. Tomar posse disso é tomar posse da chave que te leva à revelação de si mesmo. Para que você consiga estar frente a frente com a divindade. E para isso, é preciso que você rompa, rasgue os véus de tudo aquilo que representa a antítese do belo. Coisas como vaidade, coisas como orgulho, como prepotência. Que vê que lindo. A beleza do valor próprio está na humildade e não na vaidade. Porque a vaidade não desperta o valor, desperta a necessidade de ser admirada ou admirado. A beleza do sexo não está na luxúria. Porque a luxúria traz consigo a necessidade de mais sexo. A beleza do sexo está na retidão dele próprio. Para que ele só se consume na entrega. A beleza da força está na ausência para que você deixe fluir a potência que o pensamento possui. Porque a prepotência exige uma autoafirmação. E a autoafirmação te leva à fraqueza.
Da mesma razão, meus amigos, que a divindade, que para ser divino, para ser divina, é preciso negar a si mesmo. Porque você não é autossuficiente e vai sempre ter algo que te leve a alguma dependência. E ao negar a si mesmo, você está aberto, está aberta para contemplar a verdade que você é, que não está em si, está no que é divino. O Pai Mãe Celestial criou a substância primordial, ou substância eletrônica, ou luz astral, como fala na Cabala, né? Ou alma do mundo. O que é a luz? É na luz que o pensamento molda a imagem. E é pela luz que essa imagem ganha ação. Olha que lindo. É na luz que o pensamento molda a imagem. E é pela luz que a imagem ganha ação. Negar a si mesmo para entender que já está feito. E que se a ação se juntou à imagem, acontece o seu desejo, vamos dizer assim. Aí você pode perguntar, tá, mas onde fica a luta? Eu respondo, na vaidade. Ganharás o pão com o suor de seu rosto. Moisés precisava que um povo trabalhasse para ele, para construir a cidade nova, o paraíso, a terra prometida. Deus ajuda quem cedo madruga. Claro, quem cedo madruga vai dormir cedo. E se vai dormir cedo, trabalha o dia inteiro no tempo de estudar. A mente coletiva dominou o pensamento humano. Tá bom. Mas o que Deus pede? Aqui é um divisor de águas pela beleza. E que você tem que ser sincero, ser sincera. Ou você concorda com o que eu vou dizer, ou você discorda. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas pensa, é um divisor de águas. Porque o que eu vou te dizer é o seguinte. Mas o que Deus então exige de mim? A revelação de si mesmo está em você reconhecer que tudo que você é não está em você. Está fora de você. Está no que você ama. Você ainda irá se revelar, mas Deus já se revelou. E Ele sabe que tudo que Ele é não está nele. Está fora dele. No que Ele ama está em você. E o que Ele te pede? Ele já fez tudo. Ele já fez você. Aí você vai ter que ter percepção de perceber.
Sabe que é coisa engraçada, né? Eu tenho um trabalho essa madrugada agora que é meio, assim, é meio complicado ser feito, é uma série de coisa e tal. E é uma coisa engraçada, né? Porque amanhã eu tenho vou viver uma experiência amanhã que eu, na verdade, não programei nada dela, eu nem tenho como programar, porque eu tenho que estar concentrado no que eu vou fazer essa madrugada. Não tive nem como, sei lá, arquitetar que não fosse dolorosa, como eu sei que vai ser, ou como, quer dizer, que possa ser, né? Talvez não seja. Mas é engraçado porque, em muitas situações da minha vida, muitas, as pessoas acham que o mundo me domina. Né? Eu já vi isso, eu vi uma pessoa falar para mim isso, né? Fala assim, uma pessoa como você, o mundo consegue te vencer, te dominar. Dou risada e para uma eu falei uma vez uma coisa assim, você acha mesmo isso? E é engraçado, né? Porque passando essa noite, por exemplo, né? Quando amanhecer o dia e eu tiver cumprido o que eu vou cumprir, porque eu sempre cumpro, né? Quer dizer, eu nunca falhei até hoje, né? Dizem que é a primeira vez sempre, né? Eu nunca falhei, né? Sempre tive o dia seguinte, né? É engraçado que aí chega amanhã, desperto, que tal, olho para o mundo e falo assim, rapaz, o que eu falo, eu não tenho vergonha do que eu vivo. Eu falo assim, rapaz, se esse mundo soubesse o que eu fiz, eles teriam um pouco mais de consideração por mim. No mesmo momento, no mesmo instante que eu sempre faço isso, no mesmo instante, é como se eu tivesse, sabe, assim, é como se de repente num dia frio me jogasse um balde de gelo. Eu me chacoalho todo e penso, nossa, como eu ainda tenho essa fraqueza, né, de, cara, se o mundo soubesse o que eu fiz, já está feito. Eu apenas sou um ativador do que está feito. Eu não fiz nada. E se me perguntasse algum dia, mas por que você fez tudo isso? Ou por que eu responderia? Porque eu vivo o que é belo. Eu vivo a revelação constante de mim mesmo. Eu vivo tudo aquilo que não está em mim. Eu vivo tudo aquilo que eu amo. Eu vivo, eu vivo para você, porque não é pelo mundo. É porque aqui eu tenho amigos. Porque aqui eu tenho minha filha, porque aqui tem minha neta, meu genro. Mas porque aqui eu tenho amigos. Porque aqui eu tenho você. Que eu quero sempre poder olhar nos olhos através de uma câmera para dizer, olha, a revelação minha é olhar para você. Isso é o arcano da beleza. O sentimento que se juntou ao pensamento na revelação de que se tudo que eu sou não está em mim, se tudo que Deus é não está nele, está em mim, e se eu depositar tudo que eu sou nele, o que eu vou encontrar? Eu encontrei. Eu depositei tudo que eu sou nele. E encontrei. Encontrei você. Eu encontrei você. Gente, esse é o sexto arcano, tá bom?
Esse é o sexto arcano. Teve até uma É campanha isso, meus amigos. para finalizar a aula, para acordar. Oi? Oi, Dê. Teve uma campainha aí na hora que caiu, que foi tipo, volta pra terra. Gratidão, Chicones, foi ótimo. Eu que agradeço. Gente, eu tô achando uma coisa muito esquisita nesse negócio aqui, porque aqui tá assim, ó, parar a gravação, 25 e 20, 25 e 22. Mas tava gravando, não tava? Ainda está gravando. Tá aqui, Francisco está gravando a chamada. Tá o quê? Gravando a chamada, não tá? Ainda. Gravou tudo, né? Sim. Bom, é isso, meus amigos. Mais um arcano. A semana que vem é o arcano da magia, né? É o sétimo arcano. Um arcano bonito, é um arcano bem bacana, porque nós vamos falar. Vamos ver se a gente vai. Vamos ver se as ideias se mostram assim, né? Hoje foi um dia meio tenso, então é difícil conseguir. A gente entrou. Mas vamos ver se amanhã, a semana que vem, que é o arcano da magia, vamos ver se a gente entra nos aspectos bem profundos do setenário, que são muito bonitos. Né? Fala sobre essa coisa das sete vogais, dos sete sentidos, dos sete elementais, dos sete. É bacana, bacana. Tá bom, amigo. Legal. Foi ótimo, Chico. Obrigada. Ô Camila. Cheguei atrasada, mas cheguei. Mas eu acho que eu vi você quando você entrou, estava no começo ainda. Tava sim. Ô, Chico, maravilhoso. Obrigado aí mais uma vez. Eu que te agradeço, meu amigo. Tava com um problema aqui no áudio, eu não estava conseguindo falar, agora deu certo. Ah, que bom. Gratidão, meu amigo. Obrigado. Gente, eu vou sair um pouco para. Vai lá. Eu preciso pensar. É um trabalho. Tá bom? Beijo para todo mundo, gente. Valeu. Não dá para ficar mais, não. Valeu? Beijo, Claudinho. Beijo, meu amigo. Obrigada, Chico. Maravilhoso. Muito obrigada. Valeu, meu Obrigado. amigo. Valeu. Beijo, eu que agradeço. Valeu, Chicão. Valeu, Um abração pessoal. a todos, meus Boa amigos. Um noite. abraço, Chico. Valeu, Chico. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado. Abraço a todos. Boa noite. Até mais, Chicones. Valeu, Obrigado meu- por hoje mais uma vez, meu amigo. Valeu, Marcão. Obrigado. Beijo, Beijo. beijo no Só coração. lembrando uma coisa aqui, antes de você sair, É, que eu não esqueço uma atitude que você teve numa aula que eu saí tipo o Claudinho. Eu saí meio abraçada e você falou, vem aqui me dá um abraço. Nossa, aquilo eu tive a sensação de estar aterrando, sabe? Aquilo fez uma diferença para mim naquele dia. Gratidão, meu. Foi ótimo. ai, Eu lembro disso nessa aula hoje, olha só. ai, que coisa boa. Que coisa boa. É, tem hora que a gente precisa exatamente isso, aterrar, né? Exatamente. Eu confesso que eu tenho ainda uma certa dificuldade de entrar presencialmente. A egrégora encaixava melhor para mim. Eu via umas coisas, eu via coisas lá, né, quando a gente fazia presencialmente, né? O Chico ainda comentava com ele depois, né, Chicão? Ficava às vezes, eu via uns negócios, assim, eu ficava vendo umas imagens, eu entrava nos transes assim muito maluco. Aqui eu fico mais escutando muito mais e não sentindo tanto. Não que eu não sinta, né? Mas aqui eu reflito muito mais. Lá eu senti umas coisas. E eu tinha essa necessidade, às vezes, de aterrar mesmo, sabe? De poder voltar à realidade. Porque eu parecia que eu saía. Eu parecia não, eu tinha certeza que eu saía do corpo ali, eu transcendia. Saía, né? Era forte demais. Presencial tem esse diferencial, né? Tem. Eu saía, às vezes eu tinha essa necessidade de, peraí, deixa eu voltar pra cá, onde é que eu tô, né? Me situar. Profundamente. Que lembrança boa. Pois é, lembrei de você nessa aula. Eu falei, poxa, aquele dia o Márcio me trouxe pra terra. Às vezes a gente precisa, né? Deixa eu voltar. Foi bom Coisa demais. boa. Gratidão. Legal. Beijo pra todo mundo, gente. Fiquem com Deus, até mais. Até logo, gente. Beijo. Tchau. Até a próxima. Beijo, Chicone. Tchau, beijo. Valeu. Valeu. Beijo.
Beijo, Tchau. obrigado, Zé Neto. Beijo. Beijo, todo Fabi. mundo aí. Beijo. Valeu, meu amigo, valeu. Todo mundo saiu? Não, ninguém saiu. Valeu, meu amigo. Acho que ele saiu, acho que o Claudinho saiu também. Ficou só a imagem dele parada. Todo mundo saiu. Vamos sair aqui. Peraí, como é que eu saio? Ah, tem que parar a gravação.